Senhor, nos abençoa neste momento que vamos ler textos da Tua Palavra, Senhor, e vamos refletir nesses textos, nessas verdades. Que o Espírito Santo, o bendito Espírito Santo, esteja nos ajudando, nos capacitando, Senhor, para pregar e para ouvir. Por favor, para a glória do Senhor Jesus. Em nome de quem oramos, e a igreja diz? Amém. Muito bem, gente, poder do sangue de Cristo, a justificação e o seu destino externo, o meu e o seu destino eterno. O poder do sangue de Cristo, vírgula, a justificação e seu destino eterno. O pastor Wagner pregou sobre o poder do sangue de Cristo e a regeneração. O que é regeneração? Quem sabe? Dê uma palavra aí. É duas palavrinhas. Regeneração é igual? Irmãos, vamos lá, não tenham vergonha. O que é regeneração? Regeneração é igual? Nascer de novo, novo nascimento. Então, fala para mim assim, regeneração é novo nascimento. De novo, regeneração é novo nascimento. De novo, regeneração é novo nascimento. Amém? Não vamos esquecer. Isso é regeneração. Tá? É um termo teológico, mas está na Bíblia também. Então ele pregou sobre isso. A regeneração, ou novo nascimento, acontece quando uma pessoa se converte a Jesus, quando ela recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele momento, ela é regenerada pelo Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? É pelo poder do sangue de Cristo que acontece o novo nascimento que é dentro de você. A regeneração acontece aqui dentro de você. Naquele momento, você recebe a nova vida, porque o Espírito Santo traz essa nova vida para o seu interior, porque ele vem habitar em você e com ele vem uma nova vida, uma nova natureza para você. Amém, querido? Amém. Certo. Então, e tudo isso pelo poder do sangue de Jesus. Hoje é sobre justificação. E antes, para começar, eu quero falar sobre céu e inferno. Vamos falar sobre o céu primeiro. O que acontece após a morte do crente? O que vocês acham que acontece? Alguns acham que após a morte do crente ele vai simplesmente para a sepultura e sua alma parece que quase que desaparece, né? Porque ela fica inconsciente, não pensa, não sente, acabou até a ressurreição novamente. Tem gente que pensa assim. Eu não penso assim porque eu não vejo que o Novo Testamento ensina isso. Não vejo. O que acontece após a morte do crente? Conforme o que eu entendo da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, o justo, falar a palavra justo, o justo quando morre, a sua alma, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus. Imediatamente a sua alma vai consciente para a presença de Deus. A morte é tratada na Bíblia assim, como um sono, tá? Mas é uma figura de linguagem, eu entendo assim, uma metáfora, para indicar que a morte ela é temporária, ou seja, um dia vai haver a ressurreição, a alma vai se unir novamente ao corpo, nesse sentido. O Novo Testamento, ele tem alguns textos que nos dão a entender claramente que após a morte, o justo, ele vai sim, consciente, para a presença de Deus. Vamos ver Filipenses 1, 21 ao 26. A minha nova Bíblia agora ela está mais difícil de virar as páginas, porque ela é novinha, né?
Então demora mais um pouquinho. Filipenses 1, 21 ao 26. E nós vamos ver isso aqui. Diz assim a palavra de Deus aqui nesse texto. O apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só como ele começa. Para mim o viver é Cristo. É o que nós cantamos aí, hein? Paulo não só cantava, espero que a gente também não. Ele praticava isso. Para mim, viver é Cristo. Eu vivo para Ele. Meu propósito principal. E a morte é lucro. Caso continue vivendo, ele diz assim, no corpo, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, caso eu continue em vida aqui, vivendo, eu vou trabalhar para o Senhor, continuar trabalhando, e meu trabalho vai dar fruto. Então eu já não sei o que escolher, ele disse. Porque se eu continuar vivendo, eu vou trabalhar e vou ver o fruto do meu trabalho, vou me alegrar com isso. Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Aí ele fala, desejo partir e estar com Cristo, ele fala. O que é muito melhor. Aí eu fico pensando, se Paulo entendesse que quando ele morresse, a sua alma ficaria inconsciente, ele iria para a presença de Cristo, mas não saberia que está na presença de Cristo. Não iria sentir nada, nem pensar nada. Será que ele diria que era melhor morrer? Eu acho que ele não diria, Marcelo. Não, é melhor ficar aqui por enquanto, até o arrebatamento, né? Porque pelo menos eu vou estar trabalhando, vou estar orando, vou estar louvando, vou estar sentindo a presença de Deus. Talvez ele pudesse falar isso. Mas acontece que eu creio que Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. O que ele estava falando é o seguinte: eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, porque eu vou estar com Ele, eu vou saber que estou com Ele, estarei consciente na presença dEle. Amém, irmãos? Aí sim, é muito melhor. Contudo, é mais necessário, ele disse. Não é que seja melhor, mas é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele fala, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Então ele fala, tá vendo? Mas é melhor estar com Cristo, ele diz, porque é muito melhor. Partir e estar na presença gloriosa do Senhor, desfrutando dessa presença gloriosa. Há um outro texto que dá a entender isso também. 1 Coríntios 5, 6, 9. E nós vamos ver isso aqui. Diz assim a palavra de Deus. Espera aí, 1 Coríntios... Não, acho que eu errei aqui, irmãos. Não é 1 Coríntios, não, é 2 Coríntios, desculpe. 2 Coríntios 5, 6 ao 9. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, olha que ele fala, estamos longe do Senhor. Não é que ele não estava em comunhão, ele está falando longe daquela glória do Senhor, longe do céu, né? Da presença gloriosa ali de Deus. Estamos longe, disso que está falando. Porque vivemos, mas está falando isso, enquanto estamos no corpo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Até aqui. Deu para entender isso? É muito melhor, ele disse, partir, entende? Estar lá.
porque vamos estar com o Senhor. Não inconsciente, mas conscientes. Amém, irmãos? Há um outro texto interessante, que nós vamos ver também. Esse aqui, irmãos, após a morte, quando o crente vai para a presença de Deus, só sua alma ou seu espírito, é chamado pelos teólogos de estado intermediário. É aquele estado após morte, mas antes da ressurreição. É o estado intermediário. Tá? Ali na presença do Senhor, no paraíso. Lucas 23, 43, vamos ler esse texto também. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, lembra aquele ladrão do lado de Jesus? Quando ele falou, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? O que Jesus respondeu? Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ele falou isso, ele usou hoje, você estará comigo no paraíso, iria para a presença do Senhor. Há outros textos que falam da ressurreição, os irmãos já conhecem. Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, eu não vou ler aqui. Mas ali a Bíblia fala que o Senhor trará com Ele, o Senhor Jesus virá do céu e trará com Ele os salvos. Que salvos são esses? As almas dos salvos. Virá com o Senhor para se ligar aos seus corpos que serão ressuscitados. No arrebatamento, vai acontecer isso, certo? Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Haverá uma transformação gloriosa no nosso corpo, num piscar de olhos. Mas se já estivermos com o Senhor na glória ou no paraíso, nós viremos com Ele nossas almas e estaremos nos ligando aos nossos corpos, que serão corpos ressuscitados, conforme a palavra de Deus. Aleluia mesmo, irmã. É bom ouvir um aleluia, né? Mas eu creio que no coração tem muitos aleluias aí, né? 1 Coríntios 15 é um texto também que fala sobre isso. Fala sobre o futuro dos justos. Estou falando sobre os justos agora, irmãos. 1 Coríntios 15 vai dizer assim, a partir do versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, quer dizer, aquele corpo que morre, né? Vai para a sepultura. E ressuscitará, ou ressuscita, imperecível. Ele é perecível quando morre, né? Se estraga, se apodrece, mas quando ressuscita, não. É outro tipo de corpo, imperecível. Assim vai ser. Mesmo que você não morra, irmão, você fique para o arrebatamento, seu corpo será transformado num corpo imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Está falando de alguém que morreu e foi sepultado. Ressuscitará em que glória? Diga, em glória. Em glória. Como se fosse, eita glória, né, irmão? Será em glória, irmão, corpo glorioso. Tá? E mais, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Isso é impressionante, essa palavra aqui. Isso dá a entender, irmãos, que nós receberemos um corpo imortal, um corpo forte, saudável, sem nenhum tipo de doença, de marca, de coisa nenhuma, de defeito de qualquer espécie, um corpo que não vai envelhecer. Verdade isso. Um corpo físico elevado ao grau de perfeição. Vai ser assim, irmãos. A glória vai ser maior do que a glória de Adão. Está entendendo? Será maior. Paulo diz que esse corpo será ressuscitado em glória e poder aqui. Ele continua. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Cristo, Espírito vivificante.
Não foi o espiritual que veio antes, não, mas o natural, Adão. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus, entenda isso. Os que são da terra, nós somos da terra, não somos? Somos. São semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus também somos do céu. Nós seremos arrebatados ou ressuscitados, né? Os que são do céu serão semelhantes ao homem celestial que é Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, nosso corpo teremos também a imagem do homem celestial. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia fala e que a Bíblia diz. Quando Cristo voltar, 1 João fala isso, 1 João 3,2, seremos semelhantes a Ele nesses termos. Então viveremos como justos ressuscitados, num corpo perfeito, adequado para habitar em novos céus e nova terra que Deus prometeu na sua palavra. Irmão, você tem uma herança. Essas coisas nós devemos pedir a Deus, e por isso 21 dias, entende agora? De consagração e comunhão. Porque às vezes a gente não se alegra com essas coisas. A gente se alegra com a vitória lá do time, se alegra se ganha um aumento de R$100 a mais no salário mínimo, coisa assim. Mas às vezes não se alegra nem um pouquinho com essas verdades. E a gente fala, a igreja está fria. Não, irmão, é você que está frio. A igreja até pode estar, mas porque você também está. Você já não está valorizando as coisas que têm valor. E a Bíblia fala, diz lá em 1 Pedro, irmãos, que nós temos uma herança guardada nos céus. Uma herança que nunca vai acabar, nunca vai se estragar, nunca vai perder o seu valor. Você já sabe qual é essa herança, né? Nossa eterna salvação. Está lá nos céus, irmãos. Está lá nos céus. Essas coisas devem alegrar o nosso coração. Essas coisas devem nos incentivar a ler a palavra de Deus. Essas coisas devem nos incentivar a orar. Essas coisas devem nos incentivar a estar presente nas reuniões do Senhor, da igreja do Senhor. Hoje eu coloquei foi no outro dia. Foi outro dia eu coloquei no meu Instagram. Eu gosto de colocar essas coisas no Instagram para edificar, tá? Um grupo, irmão, na África, com água pelo joelho quase. No culto, água pelos joelhos lá, aleluia, cantando glória a Deus. Falei, meu Pai do céu, porque houve uma enchente lá, né? E eles não estavam nem aí. Dentro do culto a água estava lá, sabe, se tem alguma cobra por lá também, né? Que era no mato. E os camaradas, os irmãos em Cristo lá, com todo fervor, louvando a Deus. E olha que o culto deles tem 3 horas às vezes, e 4 horas, sabiam disso? Diz que o culto na África, naquelas igrejas, muitas vezes leva 3 horas, 4 horas. Falo, Jesus, dá-nos mais fervor, dá-nos mais amor, dá-nos mais vibração interior, mesmo que não seja exterior, que tem que são, amém? Mas aqui dentro, irmãos, para que a gente ame mais o Senhor, o Evangelho do Senhor. A Bíblia ensina que o céu é um lugar, não é apenas uma coisa abstrata, é um lugar, tá? Lá em João 14, 2, 3, Jesus disse que foi nos preparar lugar na casa do Pai. É um lugar, universo, não sei aonde, não sei como, né? Tá? Que a gente também não vê com nossos olhos não espirituais. Tanto é que o apóstolo Paulo esteve lá, não esteve? Pelo menos no 3º céu. Ele diz que ele esteve no 3º céu, que é o paraíso, e ele ouviu ali coisas que ele não podia falar. Tá? No céu, irmãos, é um lugar de amor, mas é amor mesmo, abundante amor, muito amor e comunhão. No céu é um lugar de alegria, de felicidade verdadeira, de satisfação, de contentamento real. O céu é isso. O céu é um lugar de grande beleza,
e esplendor, novos céus, nova terra. Imagine o Criador, irmãos. Vocês já viram aqui na nossa quanta coisa bela tem, né, irmãos? Na natureza, não tem? Tem tanta coisa, né, bonita, né? Que Deus criou. Agora vocês imaginem essa nova criação. Novos céus, nova terra. É um lugar de luz e glória. É um lugar de paz e descanso. Não tem angústia, não tem tristeza, não tem essas enfermidades da alma que hoje, né, nós temos. Não vai ter nada disso, irmão. Não vai ter ansiedade, não vai ter crise de ansiedade, não vai ter nada disso, irmão, nada disso, irmão, nada disso. O céu é um lugar também de adoração, principalmente um lugar de adoração. E lá tem música, viu, Jeff? Muita música no céu, verdade, a Bíblia fala muita música. Lugar de serviço também. Interessante isso. Eu estava lendo um teólogo e ele estava falando o seguinte, que ele entendia assim, que no céu nós comeremos e beberemos. Eu também entendo, porque Jesus disse isso. Tanto é que Jesus, depois de ressurreto, comeu e bebeu. No céu vai ter lá, viu, irmão? De repente um churrasquinho, viu, meu Francisco? Estou brincando, né? Talvez não tenha churrasquinho, mas vai ter alguma comidinha lá, alguma coisa vai ter, né? Pelo menos o fruto da uva vai ter, né? O suco da uva lá, né? Mas vai ter, irmãos. Vai haver música, com certeza atividade artística, com certeza, irmãos. Olha, nós estaremos no céu aprendendo, irmão. Eu acho que a gente vai chegar lá, já vai ser onisciente. Onisciente só Deus. Nós vamos ter muita coisa para aprender na eternidade afora, irmão. Muita coisa sobre muita coisa. Aprendendo atividades criativas, tá? Atividades de toda espécie, né? De atividades, nós teremos no céu. Serviço, né? Nós vamos ter coisas para fazer. Vai ser vai ser céu mesmo, irmão. Vai ser céu mesmo. E é esse o lugar que os justos passarão a eternidade para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, irmãos. Irmãos, o que nos espera? Por que nós somos tão apagados às vezes? Ou até tão ingratos, sei lá. Sim, nos espera ser, somos justos. Porque a Bíblia diz que é o lugar dos justos. E o destino dos injustos? Qual é? Pois é, o que acontecerá após a morte do injusto? A Bíblia nos ensina que ele irá para um estado intermediário de castigo eterno. Uma espécie de, como é que eu diria assim, uma prisão temporária, não sei como é que está o nome disso, uma prisão aguardando o julgamento, o juízo final, a condenação final que já é certa. Terrível, né, irmão? Pense você numa situação dessa. Pense, se fosse assim, você fecharia os olhos para esta vida e já estaria nesse estado intermediário. Sua alma no castigo eterno, aguardando o juízo final, sabendo que já está condenado. Uma eternidade sem Deus. Muito triste, né, gente? Muito triste. E a Bíblia ensina, então, o injusto, não justo, irá para uma espécie de local assim, é chamado Hades na Bíblia, aguardando lá o juízo final. Vamos ler Apocalipse 20, 11 e 15? Vamos. Diz assim: depois vi um grande trono branco. Então, o injusto vai estar aguardando este dia. E esse dia é um dia de condenação. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E aí os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades também, o Hades aqui, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqui é o inferno mesmo, né? Para valer, o último estágio. E olha só, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E pelo jeito aqui ninguém foi encontrado. Quando você lê o texto de Apocalipse, os salvos já estão desfrutando da glória de Deus. Triste isso, gente. É um lugar de aprisionamento, um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento da alma. Jesus falou isso, que haveria choro e ranger de dentes, um lugar de trevas, escuridão. O diabo e os demônios vão estar lá, né, no final, nesse último estágio, né, lago de fogo, como diz aí. É um lugar de ausência de Deus, de ausência de paz de qualquer espécie, de ausência de amor, de ausência de alegria. Você imagine se você fosse esse seu destino eterno. Imagina isso. Mas é o destino de muita gente, se não se converter ao Senhor. Mas agora eu pergunto, quem é suficiente justo para merecer o céu? Há alguém aqui que entende que merece o céu, por isso vai para o céu? Tem alguém aqui que se entende que é suficiente justo para ir para o céu? Não tem, né? Não tem, porque não existe ninguém. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que já estava demonstrado que todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Romanos 3,10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí a gente fala, mas então não vai ninguém para o céu, pastor? Se não há nenhum justo, nenhum sequer, não há, enquanto não é justificado. Agora a gente vai aprender sobre isso. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, viu, irmão? Todos são pecadores, todos os seres humanos, e destituídos, separados estão da glória de Deus. E Romanos 5,12 vai falar algo ainda sobre isso, e a gente entende ainda melhor. Romanos fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado entrou a morte física e a morte espiritual também. Assim também a morte veio a todos os homens, tanto a física como a espiritual, porque todos pecaram. Está no passado. Isso é teologia. Em Adão todos pecaram. Aí já é outra coisa, um dia a gente pode falar sobre isso. Assim como em Cristo todos são justificados, né, os que creem. Mas nós temos uma grande notícia. Não tem um justo nenhum sequer. Ninguém merece. Mas a grande notícia é o seguinte: 1 Pedro 3,18. Leia aí, dá uma olhadinha em 1 Pedro 3,18. Vai aparecer aí na tela. Olha que coisa linda. Que coisa, né? O que diz? Pois também Cristo sofreu, derramou seu sangue, irmãos, sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Pelo poder do sangue de Cristo. O ser humano injusto, ele pode agora, pela graça de Deus, ser declarado justo.
e ser removida a sua condenação eterna, a Bíblia fala. Vamos ler Romanos 3, 24. É boa leitura. Eu sei que, poxa, pastor, eu não gosto de estudo bíblico, eu sinto vontade de dormir. Pois é, irmão. É dessas coisas que eu estou falando. Aquece teu coração, começa a ler mais a Bíblia, orar, dorme à tarde, se prepara para vir para o culto. Porque não é estudo bíblico, não é para fazer a gente dormir. Estudo bíblico é para despertar a gente. Se faz a gente dormir, ou a gente está muito com sono mesmo, muito cansado, né? Ou então a gente não está nada bem, não. Romanos 3, 24, o que diz? Vamos lá. Pode até ler se quiser. Isso. Amém. Sendo justificados. Essa palavra significa, Scarlett, para Paulo, a ideia é de judicial, tá? A ideia dele é declarar justo, como um juiz. O juiz declara justo, não torna justo, declara justo, tá? É absolvido, não é condenado, né? É tido por inocente, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ninguém merecia, nenhum de nós, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, que teve a ver com o sangue derramado. O sangue de Jesus tem poder para justificar o ser humano injusto, de remover sua condenação, torná-lo agora perdoado pelo sangue, e ele então pode entrar no céu. Aleluia mesmo, irmãos. Glória a Deus por isso. Essa é a grande notícia. Romanos 5, 8, 9 também, vamos ler, diz assim, palavra de Deus aqui, ó. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Que amor é esse, irmão? Coisa tremenda. Cristo morreu em nosso favor, derramou sangue, quando ainda éramos pecadores. Como agora, né, já nesse momento, nós já sabemos, fomos justificados quando a gente se converteu lá atrás, por seu, o que diz? Justificados por seu sangue. Há poder no sangue de Jesus para justificar o pecador perdido. Olha, e diz mais aqui, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Por isso não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais, irmãos, não há mais condenação. Isso é uma verdade. E João 5, 24, para encerrar aqui essa parte, estamos encerrando. O Senhor Jesus diz o seguinte nesse texto sobre isso, ele fala... É que agora, para procurar minha Bíblia, eu já bati o olho, já sabia onde está o versículo. Agora o versículo está em outro lugar, né? Bíblia nova. Eu asseguro, disse Jesus, eu asseguro, Jesus assegura para mim e para você, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Sabe por quê? Porque já passou da morte espiritual para a vida. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Então é isso, queridos irmãos, no momento da justificação, no momento que você foi justificado, se você já foi, né? Você foi também regenerado, aconteceu a regeneração. Isso quer dizer que Deus declarou você justo, mas ele não ficou só nisso, Nilzete. Ela disse, eu não quero só declarar a Nilzete justa, eu quero fazer ela justa. E então você nasceu de novo, e ele enviou o Espírito Santo que habita em você, e o Espírito Santo está transformando sua vida, santificando, que é a mensagem do pastor Wagner, próxima, né? O sangue de Jesus e a santificação, a nossa santificação. Então isso acontece. Então hoje, quando uma pessoa fala, olha, mas caramba, então fulano foi justificado, foi declarado justo, foi, então agora ele pode viver de qualquer jeito. Não, se ele viver de qualquer jeito é porque ele não foi justificado. É porque ele não se converteu de verdade. Porque quem se converteu de verdade, foi declarado justo, vai viver como justo. Não em perfeição, perfeito ninguém é, mas ele vai estar buscando a santificação, buscando viver uma vida que agrada a Deus. Amém, queridos? Então isso deve encher o nosso coração de gratidão, de louvor,
de amor, de obediência ao Senhor, de serviço, de adoração. Quando nós consideramos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o que o sacrifício de Cristo, aquele sangue derramado, nos proporcionou para toda a eternidade, nós deveríamos dar um brado de glória a Deus em nosso coração, pelo menos, irmãos, e esse brado ser frequente dentro de nós, amém? Que Deus abençoe sua igreja. Vamos orar nesse momento. Há alguém aqui entre nós, enquanto oramos, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Alguém aqui que sabe, puxa, mas se eu morrer agora ou amanhã, para onde eu vou? Talvez tenha essa dúvida, e talvez seja por isso, talvez seja porque ainda você, não, eu não recebi Jesus, não me converti. Então você precisa se converter, você precisa receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Não, mas eu sou evangélico, desde criancinha. Não, você não entendeu. Não é ser evangélico, é ter nascido de novo. Então eu quero convidar você aí, onde você está, no seu lugar, a orar. Ore agora e converta-se a Jesus. Peça a Ele que perdoe seus pecados. Peça a Ele que salve a sua alma. Se você ainda não se converteu, diga a Ele que você está agora recebendo Ele como o Senhor da sua vida. Tu és o meu Senhor de hoje em diante. Eu quero te servir como teu Salvador. Você vai crer nele agora, que o sacrifício dele, o sangue derramado, tem poder para perdoar teus pecados, salvar a tua alma agora, te dar a vida eterna e transformar a tua vida. Faça isso agora, se você nunca fez. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Fale com Ele. Eu vou ficar quietinho agora, estamos terminando, para que você faça essa oração. Depois eu vou fazer uma oração, se você quiser pode repetir comigo.